Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes do podcast Carretilha e Alegria. Hoje com um ilustre convidado que vem nos acompanhar e trazer, inclusive, um assunto muito pessoal a esse programa. Pois bem, hoje eu estou acompanhado do meu irmão Igor Valência e seja muito bem-vindo. Boa tarde, estou muito feliz em poder estar participando e vamos nessa. Pois bem, sem mais delongas, vamos falar sobre o que é o tema de hoje. Eu particularmente achei que seria mais interessante trazer um tema pessoal, porque eu e meu irmão a gente compartilha uma herança não tão feliz quanto a problemas no joelho. Nós dois lesionamos o joelho, eu lesionei o joelho direito, ele chegou a lesionar o joelho esquerdo, e lesões no futebol são uma das maiores problemáticas que existe no esporte. Existe em todo esporte, naturalmente, mas no futebol especificamente, existem casos que detonam carreiras, alguns potenciais não alcançados. E hoje eu gostaria de trazer as nossas experiências pessoais ligadas diretamente a isso. Então, eu já gostaria de começar perguntando a você, Igor, o que você diria quanto a como foi se recuperar da sua primeira lesão? Afinal, ele já teve outras lesões, mas essa foi a grande lesão que ele teve ao longo da vida. Então, como foi se recuperar dessa primeira lesão? Como você se sentiu? Como ficou sua cabeça? Conte pra nós. Legal. Eu acho que esse tema ele é super importante, porque é importante trazer luz, eu acho que sobre esse tema, sobre tudo que engloba a questão da lesão e não só propriamente o fato de que a pessoa vai ter que ficar um tempo sem jogar e tudo mais, mas eu acho que são vários fatores. Então, quando eu me lesionei, eu ainda estava jogando, né, tentando ser jogador profissional de futebol. E quando eu me lesionei, pra mim, primeiro, como foi a grande lesão que eu tive, que foi a lesão no joelho, o primeiro passo foi, eu acho que a frustração. Então, tem toda uma questão emocional de você entender que você, enfim, tava com rumo, você tem uma rotina de treino e tudo aquilo, você, sem saber quanto tempo você vai ficar parado, a questão de todo o esforço que vai levar. Então, primeiro tem uma questão emocional, que eu acho que pra mim, pelo menos, foi muito impactante, ainda mais que naquela época eu era mais jovem e aquilo me afetou bastante. E aí o segundo ponto é a questão justamente do tipo da cirurgia que você vai fazer. Porque existem cirurgias que a recuperação ela pode ser mais rápida e cirurgias que a recuperação ela realmente é mais longa e ela também requer muito mais esforço. No caso do joelho, o joelho foi uma lesão que depende, tem vários tipos, não foi a pior lesão, a minha lesão foi na patela, então eu quebrei a patela, então tem toda a questão da cirurgia e tem a parte da fisioterapia. E aí, Diogo, eu acho que esse é um ponto que você começa até a se compadecer mais com a questão das lesões dos atletas, porque quando eu quebrei o joelho, foram os meses de fisioterapia, que foram 3 meses em que eu tive que ficar parado e só focando em recuperar o movimento do joelho, recuperar a força, foi algo muito difícil, porque é uma dor tremenda, eu acho que requer um psicológico muito forte, ainda mais para aqueles que desejam voltar depois da lesão, que não foi o meu caso, eu realmente pensei que não valeria a pena. E o fato de que, para quem nunca se lesionou, você não tem aquele medo de se lesionar. E quando você retorna pro futebol, você fica com muito receio de você voltar a machucar aquele membro, dele não estar forte o suficiente. E a recuperação ela é muito difícil. Eu acho que você entende muito bem disso. Eu ia comentar, inclusive, uma coisa que você levantou e eu também gostaria de enfatizar, é que quando você volta, você não sente tanta confiança em habilidades que você costumava ter. É curioso ver que quando você volta, existe muita desconfiança, mas aí que tá, a desconfiança não é só dos outros em você, afinal muitos vão dizer, nossa, mas será que ele vai voltar a ser aquilo mesmo? Pô, a carreira dele deve ter acabado, ele chegou no seu limite, a lesão foi seríssima. E às vezes você mesmo tem a desconfiança sobre si mesmo. Por exemplo, quando eu voltei a jogar, no meu caso, eu quebrei a patela e rompi um tendão. Então, quando eu voltei a jogar, eu já começava a falar, nossa, será que eu vou conseguir correr? Será que eu vou conseguir chutar a bola? Ficava com medo de entrar em dividida. Até hoje, inclusive, eu tenho medo de entrar em dividida, porque é uma lesão que eu sinto que vai me assombrar durante a minha vida toda. Porque joelho é muito sério, joelho é uma lesão que assusta, inclusive, grandes jogadores. A exemplo de 2 casos recentes que eu gostaria de ilustrar, o de Neymar e de Florian Wirtz. No caso, primeiro falando do brasileiro,
O brasileiro, ele já tinha virado polêmica quando ele foi para a Arábia Saudita, porque muitos acreditavam que ele estava desperdiçando o seu potencial, né, indo para uma liga com menos visibilidade, menos nível do que as que ele jogava anteriormente. Mas assim que ele foi jogar na seleção brasileira e foi lá e, salvo engano, rompeu o ligamento do joelho, muitos já diziam, acabou a carreira do Neymar aí. O Neymar não volta a jogar, o Neymar não volta a jogar pelo menos da forma que ele jogava antes. E mesmo com a idade avançada, não é impossível dizer que ele pode voltar. E aí, por isso que eu falo do Florian Wirtz. Florian Wirtz era uma promessa do Bayer Leverkusen que todo mundo falava, pô, esse garoto vai estourar, vai virar o novo Havertz, né, que também veio do Bayer Leverkusen. Mas Florian Wirtz foi e teve uma lesão ligamentar no joelho, também, novamente, salvo engano. Só que Florian Wirtz voltou, e voltou, inclusive, ainda melhor. O que surpreendeu a todos. Muitos diziam que a promessa que era o Florian Wirtz ia acabar depois daquela lesão. Mas, ao contrário, ele acabou se tornando um dos maiores meias do mundo atualmente, agora sendo, inclusive, ventilado em grandes clubes como o Real Madrid, por exemplo. E isso prova que é possível uma pessoa voltar assim de lesão. Claro, tem que haver um certo cuidado, tem que haver um trabalho, um preparo físico, mas a desconfiança é o fator crucial, ao meu ver. Eu posso dizer isso em primeira mão, né? Como eu falei, eu passei por isso, eu, desconfiava das minhas próprias habilidades, achava que nunca mais ia voltar a ser quem eu era. E isso, para um garoto começando, é destruir completamente a cabeça dele. Tem que ter uma cabeça muito boa para esse tipo de situação. Porque se você não ter um bom pensamento quanto a isso, se você não conseguir lidar com seus próprios demônios, isso pode realmente derrubar. Pode derrubar carreiras, pode derrubar a sua vida futebolisticamente, pode acabar minando a sua vontade de jogar. Porque você pode sentir vontade de jogar e pensar, putz, mas eu posso me machucar, posso piorar, posso nunca mais jogar. Então isso pode acabar realmente interferindo diretamente na sua vida, e por isso que eu acho que lesões são muito complicadas, o trabalho para lidar com elas é muito importante, mas eu acho que é muito importante a gente ter a visão que a lesão não deveria acabar com a carreira de um jogador, né? Por exemplo, citando mais um caso agora de um jogador famoso, teve o Juan Rojas, um jogador que passou pelo São Paulo, virou xodó da torcida porque teve um belo desempenho logo nas suas primeiras partidas, mas teve uma lesão seríssima no joelho e ficou 2 anos parados. Quando ele voltou, foi uma comoção por todos os torcedores e pelo próprio jogador. 2 anos parado pro cara voltar. Quem imagina que esse cara vai ter condição de jogo? E ele não só voltou, como ele também voltou já marcando gol, o que é ainda mais espetacular. Então, lesões são claramente um perigo no futebol, mas existe toda uma mitologia, um tabu em cima delas também que precisa ser trabalhado, conversado, debatido. Afinal, elas podem ser sim o encerramento de uma carreira, mas também podem ser um novo capítulo. E partindo agora para isso, como você tem o caso do Neymar, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que o Neymar, pós-lesão, tem futuro na seleção brasileira ou tem futuro ainda na carreira pelos clubes? Olha, eu acho que toda a especulação, ela vai muito menos da questão física, que nem a gente está comentando aqui, muito mais da questão mental. Porque eu acho que hoje a gente tem vários exemplos de jogadores, inclusive em diversas modalidades, em que a idade já não é mais um problema como era, pela questão física. Hoje a gente tem vários exemplos de jogadores que se mantêm em alta performance, mesmo apesar da idade, muito pela questão do quanto a pessoa se prepara. Então, até mudando um pouco de esporte, a gente tem o LeBron James na NBA, a gente tem o próprio Cristiano Ronaldo, que continua estando talvez em um dos melhores momentos da carreira, mesmo sendo uma liga mais fraca. Então eu acredito que o que a gente precisa entender aqui é realmente como que está a questão mental do Neymar em relação à recuperação dele, porque eu acho que a grande dificuldade hoje dos jogadores, principalmente dos jogadores mais velhos, até os jogadores que tiveram lesão, é o quanto a pessoa está preparada para continuar mantendo o corpo no ritmo adequado e se mantendo competitivamente em dia e competitivamente ali preparado para isso. Eu acho que é muito psicológico. Então, quando a gente pensa um jogador que hoje já tem 40 anos de idade, que joga futebol há mais de 25 anos, que está 25 anos todos os dias tendo que se preparar e tendo uma rotina de jogador e de atleta profissional, essa pessoa tem que ter psicológico para aquilo. Então, enquanto a pessoa tem psicológico e ela consegue
focar em manter o corpo em atividade e fazer os preparativos, tudo é possível. A gente sabe que tem lesões que realmente podem acabar com o futebol, mas não é o caso da lesão do Neymar. Então eu acho que vai depender muito do quanto ele está disposto a voltar e a ser uma referência. Se eu acho que ele ainda pode ser uma referência para a seleção, eu acho que ele pode sim. Eu acho que depende muito de o que ele quer fazer para a carreira e qual é o legado também que ele quer deixar e do quanto ele está disposto a abrir mão para poder preparar o próprio corpo e, enfim, se preparar para isso. Bom, agora eu gostaria de trazer outra situação. Vimos recentemente muitos jogadores que tiveram problemas recorrentes de lesão em sua carreira voltarem ao Brasil e receberem um voto de confiança. E pode acontecer muito isso ainda mais pra frente com jogadores renomados, como por exemplo o Felipe Coutinho, que pode estar chegando ao Vasco. E a dúvida que eu gostaria de trazer é, se você, Igor, fosse dirigente de um clube e soubesse que esse jogador ele é um fenômeno midiático, mas ele tem muitos problemas de lesão e o salário seria caro, você apostaria nele ou tentaria trazer um jogador mais novo? Olha, esse é um cálculo difícil de se dizer. Eu acho que depende muito da pessoa. Então, é óbvio, uma das coisas que eu acho que a gente tem muito no Brasil é poxa, a gente acha que às vezes um jogador ele é capaz de mudar todo o elenco. E é fato, tem alguns jogadores que pelo próprio legado, por ser quem é, como é o caso do Messi indo para os Estados Unidos, né, e dando a relevância para o time. Então tem jogadores que realmente são capazes de fazer isso. Agora, tem outros jogadores que, óbvio, eles vão mudar o elenco, mas eu acho que depende muito do mental e depende muito também do quanto essa pessoa é capaz de capitanear, né, um time ali que esteja em uma boa fase, uma fase, tá tentando levar esse time para o rumo certo. O caso do Felipe Coutinho eu acho que é um caso que tem muita chance de dar certo, porque em todas as oportunidades que ele teve, ele nunca foi um problema de falha de comprometimento. O Coutinho, como jogador, em todas as fases, desde o Liverpool até mesmo o Barcelona, que a gente sabe que não foi uma das melhores fases da carreira dele, ele sempre esteve tentando desempenhar o máximo dentre as condições vigentes. Então, eu acho que ele é uma excelente aquisição. Eu acho que vai depender muito do elenco, do quanto ele vai encaixar com esse elenco. A gente já viu vários casos de jogadores que, por melhor que sejam, às vezes não tem o encaixe perfeito naquele elenco. Então, eu acho que é uma aposta. Eu acho que é uma aposta, dentre as possíveis, uma aposta boa. E eu tô ansioso para ver o Coutinho voltar a jogar em atividade também aqui no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, independente do time que trouxesse ele, seria um grande ganho pro campeonato. Você sabe que um jogador já teve problemas de comportamento em outros clubes, não foi tão comprometido, mas é um jogador jovem, habilidoso e que pode engrandecer muito seu clube. Mas você também tem a opção de um jogador, faixa de idade próxima, inclusive, eu tô imaginando no jovem, mas na verdade imagino entre os 26 e 30 anos, não tão jovem assim, mas quase próximo ao auge da carreira. Esse jogador, com vários problemas de lesão, mas nunca teve nenhum problema de comprometimento e sempre foi um jogador que sempre deu ao máximo ao clube. Em qual dos dois você apostaria? Olha, eu acredito muito na construção de jovens. Então, poxa, é que nem como se fosse seu primeiro emprego. Quando você entra no seu primeiro emprego e você ainda não tem muito conhecimento, se você tem uma boa pessoa para te guiar, uma boa pessoa para te treinar e uma boa pessoa para te levar para o caminho certo, a chance de dar certo é muito alta. Se a pessoa já é promissora, não tem problema de comprometimento. A gente sabe que, poxa, são poucos os atletas que começam na carreira já tendo problema comportamental. Às vezes são muito a questão da própria influência, né, externa. A gente vê isso e o quanto os técnicos hoje são importantes. Então, o próprio trabalho que o Guardiola faz no City é um trabalho fenomenal, né? A gente vê várias pessoas que não eram nomes tão relevantes para o cenário ganhando relevância pelo fato do técnico ser um bom condutor e um bom coordenador ali do time. Então eu investiria no jovem talento. Eu acho que a gente tem que focar, ainda mais voltar a focar no futebol brasileiro, nesses jovens que têm um potencial promissor, como a gente já viu, o próprio Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, por mais que ainda precise se provar. Eu acho que o mais legal do Brasil nós temos muitos jogadores bons, a nossa cultura é uma cultura em que quase todo homem brasileiro, toda mulher hoje joga bola.
Então, todo jovem tem acesso a isso, consome futebol. Então, a gente tem aqui um grande potencial de revelar atletas. Então, o foco eu acho que tem que ser na condução desses atletas jovens e na revelação da base. Eu acho que quando você pega um jogador que já teve problema comportamental em N times, eu acho que para mim já seria um cuidado. Porque essa pessoa, o que quer dizer que essa pessoa vai mudar? Perfeito. Bom, agora uma última circunstância. Se você tivesse um jogador na faixa dos 30 anos com problemas sérios de lesão, podendo vir ao clube, mas você tem outra possibilidade, é um jogador mais próximo aos 40 anos, só que sem problemas de lesão na carreira ou com pequenos que não interferiram na sua continuidade, essas duas possibilidades trazem para você a mesa. Eles falam, você precisa assinar um dos dois. Qual você escolheria? Olha, eu acho que eu traria o jogador mais velho, sim, hoje em dia. Muito porque, óbvio, né, a gente aqui, sem levar outras coisas em comparação, eu traria o jogador mais velho, como eu falei, eu acho que a idade tem se tornado cada vez menos um tabu no futebol, não só no futebol como nos esportes. Eu acho que hoje em dia ainda bem, a gente já tem medicina, a gente já tem várias coisas novas sendo implementadas para manter os jogadores em alto nível, então é aquilo, enquanto a gente conseguir manter, é muito mais a questão psicológica. Então, vou dar o próprio exemplo do Zé Roberto, quando ele veio no final da carreira pro Palmeiras, ele já não era mais um jogador mais qualificado ali, pensando em físico, né? Mas ele era uma liderança nata, e ele era uma pessoa que influenciava o elenco, inclusive quando a gente vai ver as preletivas dele, eram coisas assim, de arrepiar. Então, eu acho que, de novo, a idade não tem que ser um tabu. Eu acho que a gente tem que ter muita empatia com as pessoas que têm lesão, mas a gente tem que sempre pensar em como que essa pessoa vai lidar com isso. Se ela souber lidar com a lesão, psicologicamente, fisicamente, tiver um bom acompanhamento, tem tudo para dar certo. Na verdade, eu mudei de ideia, eu gostaria de trazer uma última circunstância, mas agora um pouco mais pessoal. Se você pudesse olhar para o passado e ver você na sua primeira lesão, o que você diria para si mesmo? Logo no momento que você estava se recuperando da sua primeira lesão, no caso. Olha, eu não daria pra ter feito nada diferente, né, depois de ter feito a lesão. Quando eu tive a minha lesão, eu optei por realmente parar com o futebol, então naquela época eu ainda estava treinando no São Paulo, ainda treinava no Diadema, eu gostava muito de jogar futebol, mas eu acho que foi a decisão certa justamente porque eu tinha pessoas ao meu lado que estavam lá pra me instruir, então eu tinha os meus pais, nossos pais que estavam sempre ali do nosso lado nos apoiando, e que eu cheguei num momento e eu falei, eu acho que eu não sei se eu quero voltar a jogar futebol. E eles falaram, tá tudo bem. Então, você tem que fazer aquilo que vai te fazer bem. E eu sabia que futebol pra mim era algo que eu adorava fazer, mas que pra ser jogador precisaria ter esse pensamento, esse psicológico a mais, e naquela época eu não tinha isso, e eu acho que é isso que a gente tem que ver nos jogadores daqui pra frente, é isso que a gente vai ver no Neymar, se ele tem psicológico pra isso, porque eu acho que a coisa mais importante que um jogador tem que ter o psicológico forte, o psicológico em dia, pra saber tomar as decisões corretas de carreira. Então, eu tomei a decisão correta há 10 anos atrás, e agora meu espaço é só de assistir e ver os jogadores tomarem a deles. Bom, com esse excepcional relato, eu gostaria de encerrar o episódio por aqui, mas antes queria agradecer muito ao meu irmão que pôde nos dar esse belo depoimento, as suas opiniões. De verdade, pra mim, eu gostaria de fazer uma declaração aqui. Ele é uma das minhas maiores inspirações, não só como jogador, mas obviamente como pessoa. É uma honra tê-lo nesse podcast. E só tenho a agradecer. Muito obrigado, Igor, por você poder estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço também aí a todos que puderem ouvir. Eu acho que o Diogo é uma pessoa extremamente dedicada e ele tá se esforçando cada vez mais para poder trazer um conteúdo super legal para vocês. Então, agradeço também aos ouvintes. Espero que tenham gostado e podem encher o saco do Diogo pedindo mais temas, pedindo coisas legais que interessem para vocês, que podem ter certeza que ele vai dar o melhor dele para entregar isso para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Diogão.
Bom, e aproveitando essa cobrança, eu gostaria de dizer a vocês que continuem acompanhando Carretilha e Alegria, que vai estar aqui logo mais com novos episódios. Muito obrigado a todos os ouvintes e nos vemos no próximo episódio do Carretilha e Alegria.